União Europeia elaborou plano para poupar 2,5 mil milhões de euros em faturas de energia até 2040. Político romeno Calin Georgescu, detido e acusado de 6 crimes, incluindo de atos inconstitucionais. Líder da República Sérvia da Bósnia, condenado a 1 ano de prisão por desafiar decisões do alto representante internacional para o país. Volodymyr Zelensky e Donald Trump podem assinar acordo sobre os minerais ucranianos já esta sexta-feira. 47 milhões de pessoas nos Estados-membros da União Europeia vivem em situação de pobreza energética. Significa isto que não têm dinheiro para aquecer as casas. E as empresas queixam-se de que os elevados preços da energia as tornam muito menos competitivas do que os concorrentes dos Estados Unidos e da China. A Comissão Europeia já elaborou um plano para poupar um total de 2,5 mil milhões de euros nos próximos 15 anos. Renewable energy is much cheaper than the fossil alternatives, so that will bring the prices down. Also, if we are better connected in Europe, our electricity systems, so via more grids, via more interconnectors, that will bring down the prices as well. And finally, the gas market, the traders, they need to be better controlled so that we make sure that they don't have profits that are too high. O plano inclui medidas como a redução do tempo na obtenção de licenças para as energias renováveis, a promoção de soluções de eficiência energética e a revisão das faturas dos consumidores. Está também prevista a diminuição das taxas de manutenção da rede e dos impostos. As poupanças não vão demorar a chegar. With these measures, we will save in Europe around 45 billion euros already the next year. So already from now and a year ahead. This will then, of course, increase. So the savings will be bigger. And in 2030, we will save more than 130 billion euros a year. So this is enormous amounts. Obviously, this will also mean not only better competitiveness for our industries, but also for our households. Há também razões de segurança. A Comissão entende que a Europa continua a comprar demasiado gás à Rússia. Desde o início da guerra, os valores gastos nestas importações equivalem ao preço de 2.400 caças F-35. A União Europeia deve tornar-se o destino mundial das tecnologias verdes. Este é um dos objetivos do Pacto da Indústria Limpa apresentado esta quarta-feira pela Comissão Europeia. A ideia passa por fazer da descarbonização um fator de crescimento e de reindustrialização do continente. Sendo que, a curto prazo, o Executivo Comunitário propõe-se a mobilizar mais de 100 mil milhões de euros para permitir que as empresas respondam à forte concorrência internacional. Um plano que, para alguns analistas, representa uma evolução importante. Le pacte industriel propre opère un changement de paradigme dans la politique industrielle européenne. Pour la première fois, on parle de préférences européennes, notamment pour la commande publique, pour favoriser les technologies vertes made in Europe. Pour la première fois, on va investir aussi dans des chaînes de valeur à l'échelle européenne, et notamment là où on a un manque. Typiquement, on n'a pas de capacité de raffinage de lithium, alors qu'en fait, on en a besoin pour produire des batteries. A Comissão quer assim oferecer previsibilidade às empresas. O objetivo passa por reduzir os custos da energia para a indústria e para as famílias e acelerar a eletrificação da economia. Bruxelas pretende ainda garantir o acesso a matérias-primas essenciais e propõe a aposta nas aquisições conjuntas. Segundo a Clean Tech for Europe, que representa cerca de 20 empresas ecológicas, o pacto é um passo na direção certa. I think it is instilling a dose of important pragmatism in the Green Deal, acknowledging that private business will have to do this and implement this and transform our economy. So it is pragmatism. Aos críticos que veem nesta iniciativa uma renúncia ao Pacto Ecológico Europeu, a Comissão responde que se trata, na realidade, da fase de execução do seu plano climático. E recorda ainda que até 2030 os objetivos em matéria de energias renováveis deverão criar mais de 3,5 milhões de empregos.
O político ultranacionalista romeno Călin Georgescu foi acusado de 6 crimes, incluindo de atos inconstitucionais e falsas declarações financeiras. Uma notícia que surge depois de o candidato às eleições presidenciais de 2024 ter sido detido para interrogatório esta quarta-feira. Segundo fontes da Euronews Roménia, Georgescu foi interrogado no âmbito de uma investigação que se prende com o financiamento da campanha eleitoral do ano passado, que declarou como tendo sido isenta de despesas. A imprensa romena reporta ainda que foram levadas a cabo buscas em locais associados a colaboradores de Georgescu, o que o motivou a argumentar que tal iniciativa pretenderia bloquear a sua nova candidatura presidencial. A operação policial, que decorreu a nível nacional, visou um total de 27 indivíduos sob investigação por vários crimes. Georgescu venceu a primeira volta das eleições presidenciais romenas em dezembro, cujos resultados foram anulados pelo Tribunal Constitucional. Um novo escrutínio está agendado para 4 de maio. O presidente da República Sérvia da Bósnia, Milorad Dodik, foi condenado a 1 ano de prisão. Em causa, a recusa em acatar decisões do alto representante internacional que supervisiona o acordo de paz no país. O verdito do tribunal em Sarajevo proíbe ainda Dodik de exercer cargos políticos durante 6 anos. O político já fez saber que não tenciona respeitar a condenação. Ameaçou até tomar medidas radicais, como a separação da região de maioria sérvia do resto da Bósnia. Imao sam 2 telefonska poziva. Jedan I prvi je bio od Aleksandra Vučića. Da me podrži I kaže da stoji iza Republike Srpske I iza nas. Zato vas molimo jedan zaista uzvik. Živio Aleksandar Vučić! Hvala. Drugi poziv je bio od moga prijatelja Orbana, koji mi isto tako rekao. Dodik é acusado de, em 2023, ter promulgado leis que proibiam a entrada em vigor na região de maioria sérvia de acórdãos do Tribunal Constitucional da Bósnia e de decisões do alto representante internacional. The ruling follows more than a year of judicial proceedings in which Dodik and Miloš Lukić, director of official Gazette of Republika Srpska, were prosecuted for failing to implement decisions issued by the High Representative in Bosnia and Herzegovina, Christian Schmidt. Lukić in this process has been acquitted of all charges. As this is a first instance ruling, both defendants had the right to appeal. Belmina Čorbić, Euronews, Sarajevo. A Ucrânia e os Estados Unidos chegaram a um acordo económico que inclui a exploração dos minerais ucranianos, de acordo com vários altos funcionários de Kiev. Um desses responsáveis disse que espera que o acordo melhore os laços entre Kiev e Washington e garanta o apoio a longo prazo dos Estados Unidos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deslocar-se-á aos Estados Unidos para se encontrar com o presidente Donald Trump. O acordo pode ser assinado já esta sexta-feira. I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me, and I understand that's a big deal. Não é a primeira vez que um acordo deste tipo é apresentado à Ucrânia. Os Estados Unidos tinham já apresentado uma proposta que lhes permitiria aceder aos minerais da Ucrânia em troca de um apoio contínuo. Zelensky recusou, no entanto, esta proposta por não oferecer garantias de segurança suficientes para a Ucrânia. Segundo o Financial Times, de acordo com altos funcionários ucranianos, a nova proposta é muito mais favorável. The first step towards a possible deal, but not the deal yet. On Wednesday, Ukraine's President Volodymyr Zelensky commented on the possible agreement on rare earth with the United States, saying it is just a start, a framework which can be a big success. He insisted once again that one of the key aspects for Kyiv is the continuation of the US aid for Ukraine and, most importantly, security guarantees for Kyiv. Zelensky said that he will be pushing for those security guarantees for Ukraine tied to any possible future agreement, but it is believed that this can only be discussed during the in-person meeting between President Zelensky and President Trump. Sasha Vakulina from Kyiv for Euronews.
Varsóvia para Budapeste, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, esteve com Viktor Orbán para discutir os principais pontos da agenda da Cimeira Extraordinária da União Europeia de 6 de março. A reunião teve como objetivo avaliar o que podem esperar um do outro em termos de posição do governo húngaro, determinação da liderança da União Europeia em apoiar a Ucrânia, possibilidade de acabar com a guerra e aumentar as capacidades de defesa da Europa. Na Polónia, depois de conversações com o primeiro-ministro Donald Tusk, presidente em exercício da União, Costa afirmou que o apoio militar e financeiro à Ucrânia é uma prioridade, assim como o empenho da Europa na construção da paz e na reconstrução do país. Há um acordo entre os Estados-membros sobre a necessidade de aumentar as despesas com a defesa. A Comissão Europeia vai apresentar um plano na Cimeira de 6 de março. Antes disso, esta quarta-feira, o Conselho Europeu realiza uma videoconferência com Emmanuel Macron e vai ouvir o presidente francês sobre o que acordou com Donald Trump em Washington na segunda-feira. E a vontade do presidente dos Estados Unidos de deixar a União participar nas conversações de paz na Ucrânia. O governo húngaro tem seguido uma política em quebra com a maioria dos outros países da União Europeia, tanto em relação à Ucrânia como ao investimento na defesa e de reconciliação com a liderança russa. Há uma preocupação renovada com a reação de Orbán à política ditada pelo presidente dos Estados Unidos, que provocou choque, desaprovação e protesto da grande maioria dos Estados-membros da União Europeia. Ao mesmo tempo, o presidente do Conselho Europeu considera os Estados Unidos um importante aliado da Europa e está empenhado em manter o diálogo.